Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 11. Nós vamos ler apenas 2 versículos inicialmente. Versículos 16 e uma parte do versículo 17. Só a primeira parte do versículo 17. Aleluia. É muito bom estar na casa de Deus. Todos encontraram? Digam amém. 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 Diz assim a palavra do Senhor. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Versículo 17. Chegando, pois, Jesus achou já o que havia 4 dias que estava na sepultura. Só isso aí. Eu disse que eu ia ler só uma parte, mas eu li o versículo todo. Como é o panorama? O que está acontecendo? Qual o cenário aqui? Jesus havia feito aquele discurso lindo, né? Eu sou bom pastor. Eu bom pastor da vida pelas ovelhas. Você vai entrar, vai encontrar pastagem. E o povo ficou com muita raiva dele. Aí queriam tacar pedra nele. Queriam, matar Jesus. Aí ele foge lá. Ele vai embora. Dali da Judéia, né? E ele vai embora. Só que ele chega num lugar e de repente Marta manda uma mensagem. Ó, meu irmão está doente. Esse aqui é o cenário. Meu irmão está doente. Volta aí. Você está com ele. Então, Jesus diz o quê? Agora não, depois eu vou. Você pode ir que daqui a pouco eu estou indo. Só que passam 2 dias, presta atenção, passam 2 dias. Aí Jesus chama a turma no versículo 8, versículo 7 ele fala, vamos para lá, para Betânia, vamos ver o Lázaro. Versículo 7. No versículo 8, aí os discípulos começam a falar, pô, mas quiseram tacar pedra no Senhor lá, a gente vai voltar para lá. Vamos voltar para aquele caminho lá, vamos voltar para aquele lugar. E tudo o Tomé envolvido na jogada, né? Porque algumas versões falam assim, Tomé e os seus condiscípulos. Aqui eu estou lendo hoje, nessa versão de hoje aqui não fala Tomé, mas o Tomé está ligado aqui no mistério. Tomé é forte, né, irmã? Tomé é forte o quê? Forte a beça? Forte a beça. É mistério esse negócio de Tomé. Só que no verso 16, até o verso 16, Jesus conta umas histórias e tal. Chega no verso 16, Tomé vira para os discípulos, o chamado Dídimo, Tomé, o chamado Dídimo, vira para os discípulos e fala, gente, então vamos para a gente morrer com ele. E vem o verso 17. Só que nesse intervalo, passam-se 2 dias. Presta bem atenção nisso, que isso é muito sério. Passam-se 2 dias. Para que a gente compreenda um pouco acerca da palavra de Deus, e aquilo que eu quero transmitir do coração de Deus para vocês, para o seu coração, a gente entende um pouquinho acerca da família de Jesus em Lucas 8, 19, 20 e 21. Quando Jesus está ministrando e a multidão, e daqui a pouco chega alguém e fala, tua família está vindo ali, tua mãe e teus irmãos estão vindo ali. Mas Jesus vira e dá uma resposta, assim, uma sacada muito interessante. Ele fala, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Isso é muito interessante. Então, eu quero dizer para você uma coisa. Tomé aqui está inserido no contexto de família de Jesus. E o comportamento de Jesus em relação a Tomé é uma lição para a gente na nossa família. Porque no verso 16 ele fala assim, versículo 16. Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos nós também para morrer com ele. Isso aqui não é um ato de a gente está vivo junto, a gente vai morrer junto. Não, isso aqui tem muito mais uma conotação de uma reclamação do que de um ato de bravura. Sabe como é que é? Não, pastor, é para sofrer lá, eu vou estar lá, eu vou arrumar a rua com o senhor. É muito mais um ato de reclamação do que de, vamos sim, de incentivo, de coragem. E é isso que eu quero que vocês entendam. O que Deus falou no meu coração,
que nesses 2 dias, Jesus não abriu a boca para repreender Tomé. Mesmo ele indo contra um propósito de Deus, porque Jesus havia dito, isso aí é para a glória de Deus, ele não vai morrer. Se você ler os versículos 2, 3 e 4, você vai ver essas coisas. Presta bem atenção, amados. Primeira lição que a gente vai tirar para a nossa vida, com base no comportamento de Jesus, com alguém da sua família, com um membro da sua família, é essa. É que ele respeitava a pessoa como ela era. O Tomé, chamado Dídimo, temos aqui também um pastor, rabino, aqui também, eu gostaria de fazer menção dele. E pode ser que eu esteja errado, tá, pastor? Que eu vou falar aqui. Mas eu penso que o Dídimo, eu, Rafael, penso, que o dídimo dá uma ideia daquela pessoa na sua família que é espontâneo, que tem apelido, sabe como é que é? Que fala o que pensa, que às vezes fala coisa e as pessoas não interpretam ele bem, é mal compreendido. O dídimo me dá uma ideia disso. Quando fala o dídimo, o Tomé chamado dídimo, eu penso dessa maneira. Caramba, sabe aquela pessoa na sua família que é assim, que fala o que pensa, que às vezes não tem muita noção do limite, sabe? Amém ou não? Ou só acontece isso na minha família? Acontece na sua também? Eu sou o Tomé lá de casa. Tá gravando isso, gente, vai pro meu DVD. Eu sou o Tomé lá de casa. E a gente às vezes é assim, quando uma pessoa age por impulso, faz uma coisa que não agrada a gente, ou que vai contrário a um propósito nosso, pessoal ou de Deus, a gente rejeita a pessoa. Mas Jesus não rejeitou Tomé. A Bíblia fala no versículo seguinte, 2 dias depois que eles chegaram lá. Talvez, se fosse eu e você, no meio do caminho, Tomé já tinha ficado. Ele e a turma que ele contaminou. Porque nós temos essa capacidade de excluir as pessoas. Porque o ser humano é ruim, nós somos maus. Mas Deus é bom. Deus não exclui ninguém, Deus ama as pessoas. E ele amou Tomé intensamente. E não desistiu de Tomé. Primeira coisa assim que me chama muita atenção é que ele respeitava Tomé como Tomé era. E por que então que a gente tem tanta dificuldade de respeitar a nossa família, os nossos filhos, a nossa esposa, os vossos maridos? Por que você tem tanta dificuldade de aceitá-lo como ele é? Sabe por quê, irmão? Porque está faltando ter um encontro com o amor de Deus. Porque o amor de Deus faz com que a gente se aceite como nós somos e passemos a aceitar o próximo. Jesus teve um encontro com esse amor. Por isso ele podia amar. A gente não. Me desculpa, irmãos. Essa é uma realidade. A gente vive na condição. A gente trabalha com merecimento, sabe? Mas Deus não. Deus trabalha com amor incondicional. E é o exemplo de família que Deus quer que a gente tenha. Não é nada impossível não, tá? Que a gente respeite uma pessoa. E respeitar, segundo um dicionário, eu não me lembro qual é a tradução, fala que é dar a importância devida à pessoa, a que se presta o respeito. Se você não trata com respeito quem você diz que ama, como é que você vai esperar que ela te dê a resposta que você espera? Porque começa na gente, o problema é sempre o outro. Não é o outro, o problema é a gente, pô. Ah, mas ele é um sem noção, mas ela é uma sem noção. Mas ele é sem educação, mas ela fala demais, eu não sei o quê. E a gente está sempre culpando alguém, mas a gente não olha para dentro da gente. Aí eu vejo Jesus aqui, sabe como, irmãos? No silêncio dele falando. Sabe o quê? Tomé, eu não desisto de você. Eu nunca vou te deixar, Tomé. Você vai estar todos os dias comigo. Todos os meus dias você vai estar comigo. Eu não vejo Tomé fazer muita coisa na Bíblia aqui não. Só sendo ele mesmo. E talvez, isso aí eu penso também,
que falta a gente ser a gente mesmo, um pouco. A gente está muito mascarado, sabe? A gente chega aqui, aí se apresenta para o pastor uma família perfeita. Sai xingando já. Se não bate na mulher, ou se a mulher não bate no marido. Tem mulher agora que bate no marido. Eu vi um vídeo esses dias na internet do pessoal lá na África, tu viu, Levi? Pô, cara, a minha esposa mostrou. A menina olhou aqui assim, pai, puf, deu uma banda no cara, tu viu? Que coisa horrível, tá no YouTube. Tá no YouTube, mulher dá uma banda no cara. Bora botar lá. Tá desse jeito. Aparência, gente, aparência. Mas Jesus não age dessa maneira. Jesus respeita e não desiste de quem ama. Eu fico pensando, se fosse eu, se fosse alguém que pensasse diferente de mim, porque aqui, irmãos, esse case aqui, esse caso aqui, essa história aqui, o propósito era glorificar o Pai. Presta bem atenção no tamanho da extremidade do negócio. A gente, por isso aqui, gente, presta bem atenção, por isso aqui, por pura vaidade, ego nosso, a gente já exclui. Imagina, o cara não quer vir à igreja, deixa ele para lá, quero mais saber dele. Eu gostei de ver a irmã falando, porque Deus vai, eu e minha casa ainda vamos servir ao Senhor, porque Deus está trabalhando na minha vida e tal, e melhor de tudo, ela não desistiu de quem ela amava, foi igualzinha a Jesus, sabia? Sabia disso? A gente não precisa ser moreno, né? Como é que é Rabino? Pastor Rabino, é um mestre. Não precisa ser um doutor, não precisa ser mestre, não precisa nada. Basta a gente agir como ele agia. Amando, respeitando, tendo consideração com o próximo. Ainda que o próximo, presta bem atenção, entre aspas, aparentemente, vai contra um propósito de Deus. Não foi contra o propósito de Deus. Porque o Lázaro não ressuscitou? Amém ou não? Amém ou não? O teu Lázaro ressuscitou? O Lázaro ressuscitou. O da minha Bíblia diz que ressuscitou. O da tua ressuscitou? Então, Tomé não atrapalhou um propósito de Deus. Porque Jó disse assim no capítulo 42 do livro dele: eu bem sei que tudo tu pode, e nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. Olha só que coisa linda. O que Deus começa, Deus termina, irmãos. Irmãos, se Deus te deu um casamento, por que você vai jogar ele fora? Por que você vai abrir mão dele? Por que você vai desconsiderá-lo? Você não vai mais, esforçar, lutar pelo seu casamento. Porque nesse silêncio aqui de Jesus, eu vejo que ele estava lutando pela família dele. E tem momentos, irmãos, que a gente tem que se calar mesmo. Sabe o que eu tenho aprendido, irmãos? Falei esses dias lá na igreja, e num programa de rádio também, que eu tenho feito. Às quintas-feiras, e um domingo por mês eu faço também o programa da Rádio 107. Eu falei algo muito interessante, que Deus ministrou no meu coração isso, que o problema não é ser pavio curto. Ah, mas eu sou pavio curto. Não, ele tem um pavio longo. Ah, lá em casa quem tem um pavio longo é ele. Ela tem um pavio curto. Eu tenho um pavio curto. Você não sabe, Perdigão, você não sabe. O problema não é ser pavio curto, ser pavio longo. O problema é estar com o pavio aceso. Porque se você for longo ou curto, aceso uma hora ou outra, vai explodir, meu irmão. E só tem uma maneira do pavio permanecer apagado. Só existe uma forma. Só existe um método. Só existe uma metodologia. É você se aproximando daquele que está sempre com o pavio apagado. Que a Bíblia fala que ele se ira por um momento, mas a sua benignidade dura de eternidade a eternidade e não tem fim. Só existe uma maneira. É você se aproximando daquele que é santo, que é puro, que não tem mistura, que ama a gente como a gente é.
É muito interessante isso. Eu vou pedir vocês que abram a palavra do Senhor na primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 7. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 7. É lá no finalzinho. Aleluia. Glória a Deus. Amém ou não? Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. É o silêncio que fala. Características de alguém que consegue falar em silêncio. Primeira, ele ama e é filho de Deus. Olha o que está escrito: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é filho de Deus e conhece a Deus. Vou continuar lendo o 8 que eu gosto também. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Por que a gente vai desistir tão fácil das pessoas que a gente ama? Por que a gente não aprende com Jesus, que não desistiu de Tomé, não desistiu de mim, irmãos? Ele não desiste de mim. Ele não desiste de você. Por que você não faz o mesmo? Tendo a plena consciência que Ele se entregou por você. Se entrega por quem você ama, irmão. Pague o preço de oração e de respeito àquela pessoa que você ama. E é bem verdade que é muito difícil quando alguém pisa na gente, quando alguém humilha a gente, sabe? Quando alguém ofende a gente, quando alguém fere o nosso sentimento, magoa o nosso coração, a gente permanecer ali em amor e pela fé, sabe? Honrando a Deus através de um voto feito a Ele diante do altar e da presença dEle. É muito difícil, irmãos. Só Deus sabe quão foi duro para essa irmã que passou por tudo que ela passou, que ela contou aqui. E ela estava sorrindo, irmão. E a gente é indiferente à dor. A gente não está nem aí, porque o problema não é nosso. Tomé, o problema é seu, Tomé. Fica por aí que eu vou voltar. A gente é assim, irmãos. A gente deixa as pessoas pelo caminho. A gente não respeita, não trata com atenção e com carinho as pessoas. Aí a gente não entende porque que um dia ela está aqui e no outro ela já não está mais. Porque Deus é amor e o amor procede de Deus e quem ama é filho de Deus. E se nós não amamos, nós não conhecemos a Deus e não somos filhos dele. Me desculpa, tá, irmão? Tem gente que odeia o irmão. Era a oportunidade que eu queria. Eu não gosto do Tomé, porque eu sou o Bartolomeu, né? Tomé é o Dídimo, eu sou quem? Eu sou o Bartolomeu. Tomé tem mais. Tomé fala o que quer e ninguém humilha ele, ninguém dá sermão nele. Eu não faço nada, já vem de porrete na minha cabeça. Eu sou o Bartolomeu. Eu sou o Tadeu. Mas o Tomé, ele faz de tudo. E ninguém chama a atenção dele. Ninguém chama a atenção dele. Jesus passa a mão na cabeça dele. Mas eu não. É só eu falar que vou fazer alguma coisa ou pensar que vou fazer alguma coisa, parece que todo mundo se levanta contra mim. Pode ser o que você está passando. Você acha que você é aquela pessoa que está todo mundo te perseguindo. Na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa aqui que eu aprendi com Deus nesses dias. Se entregue a Deus. Não permita que ninguém te julgue. E não seja julgado, e não se julgue, mas se entregue a Deus, porque Deus julga retamente. Deus vai te julgar, meu irmão. E o julgamento de Deus é o seguinte: Ele ama você e vai estender a mão para você. Ele ama você. Ele ama a sua família.
Sua família não é uma obra do acaso, não é um desejo do teu coração. Sua família é um projeto de Deus. Deus tem um projeto de vida nova para você, sim. Isso não é só para o teu irmão, não. Isso não é só para o Tomé, não. É para você também, que é Bartolomeu, que é Tadeu, sabe? Que é Felipe, que é André, que é Pedro, que é João, que é Simão, que é Judas. Ninguém quer ser Judas, né? Quem quer ser Judas? Ninguém quer ser Judas. Impressionante. Mas todo mundo quer segurar o dinheiro. Impressionante esse negócio. É verdade. É verdade. Todo mundo quer segurar o dinheiro, quer guardar o dinheiro. Não, deixa comigo, pastor, deixa comigo. Mas ninguém quer ser Judas, né? Judas era o que segurava o dinheiro. Olha aí, ó. Que mistério esse negócio. A segunda característica de alguém que quer ser semelhante a Jesus, para poder fazer o que ele fazia, ainda que sem abrir a boca, sabe o que é? É que além dele desfrutar desse amor e dar e compartilhar esse amor, olha que coisa linda, ele era um instrumento de justiça. Jesus, ele foi um instrumento de justiça de Deus, e nós hoje podemos ser um instrumento de justiça de Deus. Como, Rafa? Como é que eu faço isso? Como isso é possível? A Bíblia fala em Romanos capítulo 3, versículo 23. Abre aí, vamos ler. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque aí a gente usa a gente como parâmetro para a gente poder tratar os outros a partir do tratamento que a gente recebeu de Deus. Amém? Vamos entender dessa forma? Vamos tratar o próximo a partir do tratamento que nós recebemos do Pai. Romanos 3, 23. Aleluia. A minha Bíblia diz assim, ó: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A tua também fala isso? Quando fala todos, está falando alguns ou está falando todos é todos? Hã? Todos é todos? Todos é todos. Então todos nós pecamos. A Bíblia fala que o que faz separação entre nós e o nosso Deus é o pecado. Rafael, o que isso tem a ver com a minha família? Tudo a ver. Porque o tratamento que nós recebemos do Pai é o tratamento que nós temos que dar à nossa família. Se você não recebeu esse tratamento ou não tem conhecimento, hoje Deus vai se revelar para você. E aí você vai poder tratar o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, conforme Deus tem te tratado esse tempo todo. Antes que houvesse dia, Ele já te tratava assim na eternidade no coração dele. Porque Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, a partir de hoje a gente não tem mais desculpa para destratar as pessoas. Pelo contrário, a gente agora tem ferramentas e instruções para a gente tratar bem as pessoas. Principalmente os domésticos da fé. Principalmente os de dentro de casa. Porque se a gente ama os que estão lá fora, e não se ama estando aqui dentro, nós somos pior do que o ímpio. E o ímpio não é aquele que não conhece a Deus, como muita gente pensa. O ímpio é aquele que conhece a Deus, mas rejeita Ele. É muito pior. Sabe que Deus existe, sabe que Ele é poderoso, sabe que Ele criou o céu e a terra, sabe que o nome dEle tem mais poder do que qualquer outra coisa, e juntar todos os poderes não vai ser nem farinha, não vai chegar nem poeira do nome dEle, que Ele tem tanto poder que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem na profundeza do mar, nem nas galáxias, nem no universo, há um outro semelhante a Ele, porque Ele disse: eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Antes não existiu e depois nunca existirá outro Deus como eu. Ele é Deus. Ele é o Senhor. E esse Deus nos trata com amor e com justiça. Justiça, presta bem atenção, irmãos, não é juízo. Às vezes nós queremos ser juiz e sentenciar as pessoas e trazer juízo para as pessoas. Ao Tomé, talvez fosse o caso do Bartolomeu, chegar e falar: ó, esse cara aí está indo contra um propósito de Deus, vamos excluir ele da congregação. Ele não é digno de ser chamado teu discípulo. Isso daí é juízo. Isso não é justiça. A justiça consiste em que
todos nós pecamos. Aí se você for 3 capítulos para frente, em Romanos capítulo 6, no versículo 23 fala, olha, o salário do pecado é a morte. Então eu vou unir esses 2 versículos. Todos nós pecamos e merecemos morrer. A justiça é essa, que o justo juiz veio à terra, presta bem atenção, porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,17, calma, 3,17, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou seu filho, filhão dele, ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. E que negócio é esse de justiça? Alguém tem que morrer por causa do pecado. Eu morro para que eles vivam. Eu morro para que o meu filho viva. Eu morro para que o Paulo viva. Eu morro para que a Renata viva. Eu morro para que a Flávia viva. Eu morro para que o Rafael viva. Eu morro, mas eles vão ter vida em abundância. Eu morro, isso é justiça. E uma vez que eu recebi dessa justiça, agora eu sou um instrumento dela. Como, Rafael? Porque a gente tem uma ideia que dentro de casa é tudo, a família do vizinho é perfeita. Eles não precisam de dinheiro, mas eles precisam de alguma coisa. Sempre precisa de alguma coisa, meu irmão. Mas a gente olha e acha que o outro é perfeito e a gente tem problema. É verdade ou não é? Ou não? Estou viajando. Você está viajando, Rafael? Pode falar, tu vai sair no DVD. Vai sair no DVD. É uma verdade, é isso mesmo. Por quê? Não, na casa dele ali, eu sei que na casa dele é perfeito. Olha que exemplo, ele é diácono. Irmãos, às vezes o couro come na casa do diácono também. Eu sou diácono, eu vou falar por mim, tá, irmãos? Fica tranquilo aí os diáconos, tá? Estou falando por mim. O couro come. Só que é o seguinte, meu irmão. Eu tenho aprendido com Deus o seguinte, a me tornar um instrumento de justiça. Eu prefiro morrer, prefiro perder, e a minha esposa vença, e ela ganhe, e a paz reine. Prefiro, irmãos. E isso não é vergonha nenhuma, pelo contrário. Toda vez que eu perco por amor ao Senhor, eu ganho. Porque Paulo falou, se convém que a gente morra com Ele, também convém que com Ele ressuscitemos. Meu irmão, quem quer seguir Jesus tem que aprender o seguinte, deixa, sabe, tuas convicções, teu pensamento, teu idealismo, que você chegou na igreja e vai ficar rico, esquece isso, meu irmão. Toma a tua cruz e segue a Ele. Esquece que esse negócio de ficar rico, meu irmão. Porque Deus pode te fazer ficar rico se você trabalhar. Deus pode até te dar uma mente criativa para você bolar algo, para Deus te prosperar muitíssimo. Mas o que Ele quer realmente é que você tome a sua cruz e siga-o. E sabe quando é que eu tomo a minha cruz? Sabe quando é que eu tomo a minha cruz? É quando eu sei que eu estou certo dentro de mim e a minha esposa fala algo que eu sei que eu tenho razão se eu revidar, mas por causa do amor eu me torno um instrumento de justiça e eu me calo e o meu silêncio passa a falar para ela, sabe o quê? O amor cobre uma multidão de pecados. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É por amor, irmão. E aí eu entro numa outra dimensão com Deus, assim como Jesus. E agora eu passo a ser um comunicador da graça de Deus. Aleluia! Como eu amo essa graça de Deus. Como eu amo a graça de Deus. Porque a graça de Deus me proporciona ser o templo do Espírito Santo. Porque não é inconcebível na mente humana um Deus santo habitar dentro de alguém que é pecador. Mas a graça dele permite que ele habite dentro de mim. E se de graça nós temos recebido da sua graça, pela sua plenitude, da plenitude do Espírito Santo, nós devemos ser, irmãos, instrumentos da graça de Deus, instrumentos de comunicação da graça de Deus. E a graça não age segundo o merecimento do homem.
Apesar da gente tratar as pessoas por merecimento, a gente trata as pessoas por merecimento. Mas eu quero falar uma coisa para você. Não tem a ver com merecimento. O teu merecimento diante de Deus é nulo, é em vão. Não garante tua salvação. Mas eu sou uma pessoa boa. Eu não sou como Tomé. Eu não sou esse pecador. Eu sou um fariseu, eu não sou publicano. Esse pecador, esse imundo, Pai de amor, eu te dou dízimo. Jesus disse que a oração do publicano que falou: Deus, é verdade, eu sou pecador, mas tem misericórdia de mim. Essa oração chegou diante do trono da graça, porque a graça não funciona por merecimento. Então por que você põe merecimentos para sua casa? Se você fizer assim, eu te dou isso. Se me agradar, eu faço aquilo. Minha esposa não agradou, eu não vou comprar mais nada para ela. Acabou, se vira. Aí fica um punindo o outro. Sabe o que você está fazendo? A Bíblia fala que você é um só com a sua esposa. Você está se agredindo, cara. Eu vou contar um testemunho aqui meu. Porque é triste mesmo. Porque só agora que eu tive um momento, que eu tive um encontro com a graça de Deus. Pregando, com um monte de DVD aí. Eu me lancei na graça de Deus. Falei: Deus, me envolve com a tua graça. Eu preciso demais da tua graça. Porque a tua graça me é suficiente. A tua graça me basta. Alabaxandarabaxa. Minha esposa, virei para ela. Sempre falei isso, ó. Metade de tudo que eu tenho é teu. Né? Eu, muito moço, eu consegui ter um apartamento. Né? Ralava. No dia do meu casamento, eu estava trabalhando. 4 horas da tarde eu estava em Nilópolis entregando material. O casamento estava marcado para as 6. Desse jeito. Eu ralava, consegui ter um apartamento com, sabe, muito moço. Aí Deus proveu, eu fiquei endividado na minha empresa, eu vendi o apartamento, paguei a dívida, apareceu uma casa para comprar lá em Vargem Grande, e eu consegui um mecanismo ali de meio que uma permuta, troquei um negócio, fiz outro, consegui comprar a casa e construir a casa dos meus sonhos com 30 anos de idade. E eu falava assim para ela: amor, metade de tudo que eu tenho já é teu. E eu não tenho nada não, tá? Só tenho essa casa, tá? Não vem me pedir dinheiro não, porque o pessoal é fogo. Pô, tá com dinheiro? Não, dinheiro aí. Tô com dinheiro não. Depois você compra o DVD, depois eu vou te contar a história. É verdade. Irmãos, era a maior agressão que eu fazia a mim, falando isso para ela. 50% do que eu tenho é teu. Eu estava ofendendo a graça. Você, mulher que ganha mais que seu marido, que acha que ele, sabe, por ganhar menos, merece ser humilhado, você está desconsiderando a Deus. Você está agindo pior que ímpio. Ímpio conhece a Deus e rejeita Ele. Você, marido, porque você tem salário e tua mulher te ajuda em casa, e você, sabe, não abençoa ela, não é liberal com ela, não é generoso com ela, dentro do que você pode. Se você prefere gastar, sabe, com futebol, ao invés de dar um sapato para sua esposa, deixa eu te dizer uma coisa: você está ofendendo a Deus. Você está ofendendo a Deus. Presta bem atenção nisso. Eu estava ofendendo a Deus, falando para minha esposa que metade do que eu tinha era dela. Aí eu tentava me retratar, sabe? Eu falava: não, tudo que eu tenho é teu. Pô, você está aqui comigo esse tempo todo. Comparava, olha que pensamento medíocre. A Bíblia não fala lá do irmão mais velho, do filho pródigo, que ele estava o tempo todo e tudo ele tinha direito. Mas o pai não teve iniciativa com o filho mais velho.